Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje, mais uma vez, teremos a honra de conversar aqui com o professor Cândido Garcia Alonso. Ele que, no momento, é titular da Secretaria Municipal de Relações Institucionais. Este importante posto que trata de temas diversos, mas profundamente importantes aqui da nossa cidade. O Cândido já está aqui, estamos ajeitando aqui o microfone e já voltamos já depois do intervalo comercial para a entrevista. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o professor Cândido Garcia Alonso. Aqui ao meu lado, aqui eu agradeço a presença. Eu chamo de professor, embora o senhor já seja diretor, secretário municipal do governo da prefeita Maria Antonieta, eu chamo de professor porque eu admiro a profissão do professor Cândido Garcia. Eu poderia chamar de churrasqueiro Cândido Garcia Alonso, o diretor Cândido Garcia Alonso, o secretário Cândido Garcia Alonso, mas eu faço questão de chamar o Cândido de professor Cândido Garcia Alonso. Agradeço a presença, obrigado. Olha, Valdir, é sempre um prazer participar de uma entrevista com você. Em primeiro lugar, por ser uma pessoa competente em conduzir a entrevista. São uma das poucas pessoas que, tendo o entrevistado, consegue discutir e debater com eles temas muito ecléticos. E você tem essa capacidade. E, em segundo lugar, porque sempre que eu venho ao seu programa, você faz questão de lembrar apenas uma vez que você me convidou para um aniversário seu, onde eu fui seu churrasqueiro oficial. Eu vi uma capa de filé virar uma picanha. Então... Pois é, mas nunca mais depois você me convidou. Estou aguardando outro convite, tá? Tá certo. Todo mundo sabe que a carne depende do corte, né? E o Cândido, como tem origens em açougue, origens de infância, né, no açougue, sabe como ninguém cortar a carne de um boi. Isso é fato. O açougue do meu pai era a Flor do Paicará. Ficava ali na Santos Dumont até o final da década de 60. Certo. Nós estivemos aqui entrevistando na edição do Assunto Cidade que passou no dia anterior
com o Tico Barbato, que é proprietário da Rainha do Norte, né, e uma das casas mais tradicionais aqui do comércio de Vicente Carvalho. E é sempre bom lembrar essas origens de Vicente Carvalho para enaltecer essa terra tão pujante que é, inclusive, a terra também do açougue de seu pai. A gente sempre colocava que nem era Vicente Carvalho, na realidade Itapema. Nós éramos do Itapema. E tem essa... E hoje, querendo ou não, o estúdio da Guaru TV está localizado no Itapema. Aqui, né? Porque é o bairro Itapema, aqui o centro, que foi denominado com uma das últimas reformas do plano diretor. É um prazer sempre encontrar também o Tico Barbato, ele que teve uma trajetória dentro da política da cidade, claro. E pela sua experiência, a gente logo no começo, na década de 80, quando eu conheci vereador, tá? E eu ali estava começando a lecionar na escola José Cavariani e vi o compromisso e o comprometimento dele ali com a população do Paicará. E deixo aqui, inclusive, o meu abraço carinhoso a Tico e a toda a sua família. Tá certo, obrigado, Cândido. Vale a pena conferir a entrevista do Tico, está aí no YouTube, aí as reprises para você assistir, assim como também essa entrevista com o Cândido que a gente começa agora. A cidade está pegando fogo ou é só uma impressão de quem assiste muito, acompanha muito política e assiste muito a sessão da Câmara? Esse clima, está muita beligerância entre Prefeitura e Câmara ou é impressão? Olha, a questão de pegando fogo não é apenas literal, né? Haja visto que hoje teve aqui na região teve um barco que pegou fogo, teve em Santos que pegou fogo, teve os quiosques da praia que por uma fatalidade pegaram fogo e uma fatalidade maior, porque o vento que nunca tem era um vento que pegava de um lado para outro e conseguiu aí reproduzir e destruir quase 12 quiosques. Além disso, existem algumas turbulências que a gente pode entender que aconteceram ao longo desse último mês na Câmara Municipal. Essas turbulências, essas divergências de concepção, algumas delas de conotação política, eu diria, que é uma coisa que eu venho falando já há algum tempo, acabaram culminando com algumas 6 e com comissão processante. Mas eu entendo que tudo isso é facilmente demonstrado e vai ser demonstrado pela prefeita para a população de Vicente Carvalho de Guarujá. Algumas pessoas estranham o fato que você às vezes aparece como o secretário incumbido de, em entrevistas ou em outras situações, fazer a defesa do executivo. Mas a própria liturgia do cargo já lhe impõe essa situação. Como secretário de Relações Institucionais, é o seu dever, o relacionamento com a Câmara, com movimentos sociais e com a própria população em si. Olha, o que o pessoal tem que entender é que o secretário de Relações Institucionais, que é o cargo que eu ocupo hoje, e a minha secretaria, ela tem uma visão muito estratégica no relacionamento com a Câmara Municipal. Por exemplo, hoje eu tenho uma CEI da Saúde. A CEI da Saúde que está investigando a questão da falta de médicos. O presidente da CEI da Saúde, o vereador presidente, ele encaminha ofícios para a prefeitura. Os ofícios dele pedindo as informações são direcionados para a minha secretaria. A minha secretaria recebe o ofício, encaminha para a secretaria competente, digamos Secretaria de Saúde, que fornece as respostas para a minha secretaria. Eu vejo as respostas, a minha secretaria elabora o ofício de resposta, anexa a documentação e devolve para a Câmara. Então, muitos dos temas que estão hoje sendo discutidos na cidade, principalmente naqueles que fazem referência com a Câmara Municipal, eu queria dizer que eu estou numa posição estratégica porque tenho a condição de ter acesso às informações. E ao ter acesso às informações, é claro que fica muito mais fácil a gente poder estar prestando as devidas informações através da nossa versão, através da maneira como nós vemos os fatos. Até porque, já dizia um famoso filósofo, que todo fato tem a tua visão, tem a minha visão, tem a visão do outro. Então a gente poderia dar várias interpretações. Quando a gente deixa apenas para o outro interpretar aquele fato, a gente pode estar deixando que ele, através da visão política dele, contaminada seja pela rejeição ao governo ou pela admiração do governo, que ele possa estar fazendo uma visão ou uma interpretação equivocada, Valdir. Certo. A gente pegar especificamente essa comissão especial de inquérito que trata sobre saúde, ela é uma comissão formada para apurar a denúncia de falta de médicos
e de falta de medicamentos em algumas unidades. Esse tipo de investigação acabaria, me corrija se eu estiver errado, mas não é de interesse, inclusive, do Executivo punir o mau profissional, por exemplo? Olha, com certeza, e veja bem, na realidade, o foco específico não é a questão da falta de medicamentos, a questão é da falta de médicos. E eu diria mais, hoje o problema da falta de médicos está aonde? Nas unidades de pronto atendimento. Entretanto, ao ser constituída essa comissão especial de investigação, essa comissão está fazendo o quê? Levantando informações o porquê faltam os médicos. Tá? E uma das coisas que eu tenho tranquilidade de informar é que muito da documentação que foi encaminhada para a Câmara, por exemplo, quais as medidas adotadas pela administração? Ela abriu concurso para poder suprir as vagas. Eu me recordo que no começo do ano, quando abriu o concurso, Valdir, só se inscreveram 30 médicos para serem médicos socorristas no município. E é pouco para atender toda a demanda. Dos 30, nem todos, entretanto, que passaram, acabaram assumindo seus postos. Paralelamente a isso, ao longo dos últimos 2 anos, é fácil de identificar a quantidade de processos administrativos instaurados pela administração da prefeita Antonieta, sindicâncias, para apurar desvios, para apurar abusos, para apurar situações até mesmo que, por exemplo, o presidente da comissão, que hoje investiga a falta de médicos, há 1 ano e meio atrás fez um boletim de ocorrência, relatando a falta de um médico. Foi aberta uma sindicância e ele foi, inclusive, chamado pela sindicância para prestar as suas informações. Então, não se está colocando para debaixo do tapete as denúncias. E quem lê o Diário Oficial observa que, volta e meia, tem médico que está sendo mandado embora, não só médico, mas nós temos casos de médicos que já foram dispensados por conta de processos administrativos. Nesse caso que o vereador foi chamado para participar da sindicância, foi justamente como forma de corroborar, inclusive, com aquilo que ele estava denunciando. Sim, porque a partir do momento que ele foi testemunha do fato, a partir do momento que ele fez o boletim de ocorrência e encaminhou o boletim de ocorrência para a administração fez o quê? Ao receber o documento, ao receber a denúncia, mandou abrir uma sindicância, abriu um processo administrativo para apurar aquilo que o vereador estava alegando, para saber se correspondia ou não com a verdade. Inclusive, para dar direito àquele que estava sendo, de uma certa maneira, chamado à responsabilidade, que ele também pudesse se defender. Então, houve-se todas as partes. Em alguns casos, tem-se tido o julgamento de que não corresponde os fatos com a realidade, se arquiva. Em outros casos, se comprovando efetivamente atos irregulares que deponham contra o servidor público, esse tem sofrido as penalidades estabelecidas na legislação especial na 135, que é o Estatuto do Servidor do município do Guarujá. Você falou um negócio importante, quem quiser ter a informação acompanha o Diário Oficial, que é o canal, logicamente, de comunicação entre o poder público e o contribuinte, onde ali está anotado os vários inquéritos administrativos, os procedimentos administrativos, o que vem ali sempre com a sigla, até para o telespectador, leitor entender, que venha só a sigla do nome para não expor o funcionário preso por causa da presunção de inocência. Vem o número do prontuário e não vem o nome dele. Por exemplo, meu nome, Cândido Garcia Alonso, vai vir o número do meu prontuário CGA, que é somente até para não expor o servidor. O programa Mais Médicos não resolve essa questão da falta de médico nas unidades de atendimento, porque não pode ser para atendimento de urgência, né? Essa é a questão. Se a gente for observar, hoje, o grande problema que a administração enfrenta, por exemplo, nesta questão, é no pronto atendimento. É na falta de médicos para o pronto atendimento. Então, eu tenho falta de pediatras para o pronto atendimento, eu tenho falta de médicos socorristas. Esse problema, entretanto, nas USAFAs, nas unidades de saúde da família, que estão hoje atuando na cidade, que foram criadas na gestão da prefeita Antonieta, e aí eu lembro, Valdir, nós tivemos a USAFA do Jardim Las Palmas, que foi aberta na gestão da prefeita Antonieta, a USAFA do Jardim do Sítio Conceiçãozinho agora, que foi aberta esse ano na gestão da prefeita Antonieta, a USAFA do Jardim Brasil, que foi aberta na gestão da prefeita Antonieta, dentre outras, e outras que foram remodeladas. Nós temos hoje, no programa Mais Médicos, vários médicos que vêm prestando um serviço que a população entende que é de qualidade e vem elogiando, inclusive, o atendimento deles.
Certo. Então, nós não estamos com este problema específico na questão da atendimento de entrada, atendimento básico, mas na urgência e emergência que nós temos esse problema hoje. E não é somente a Prefeitura do Guarujá que vem com esse problema. Se for observar, inúmeras prefeituras estão tendo a falta de médicos especialistas. Isso foi, inclusive, matéria de reportagem de um jornal da região, há menos de uns 2 meses atrás, quando apontou as várias especialidades carentes na nossa região. Por exemplo, falta muito pediatra hoje em dia, né? Parece que os estudantes de medicina se desiludiram com a possibilidade de estudar pediatria, de se especializar em pediatria. Essa é uma situação que a gente vê. E aí, eu quero lembrar, inclusive, mais um detalhe. Eu recordo que você teve aqui uma pessoa conversando com você um tempo atrás, Rodir, que falava sobre a questão da vinda da faculdade de medicina para a nossa região. Eu quero até dizer que esta possibilidade ela foi construída por essa administração com o esforço da Secretaria de Saúde, com o esforço da Secretaria de Educação, com o esforço todo da prefeita Antonieta, demonstrando que, aumentando as unidades de saúde da família, tá? Dando essas condições das UPAs, o Guarujá tem toda a condição de ter uma faculdade de medicina, que é um programa do governo federal. E esta faculdade de medicina, daqui a uns 6 anos, daqui a uns 8 anos, quando estiver formando, quando já tiver os seus estudantes fazendo residência, eles vão estar fazendo residência aqui no Guarujá. Alguns poderão falar assim, pô, mas daqui a 8 anos é que vão fazer residência? Se a gente não começar a ensinar agora, a alfabetizar, por exemplo, a criança agora, com 6 anos, daqui a 16 anos ela não está na faculdade, ela não vai se formar, não vai ser profissional. Então, pensando no futuro, tem que se plantar no presente. Claro. E ao se plantar no presente, uma faculdade de medicina no Guarujá, que com certeza vai contribuir muito para melhorar a qualidade de saúde do nosso município, isso foi uma conquista ímpar da prefeita Antonieta para a nossa cidade. Que a possibilidade de ser criada a faculdade de medicina, ela está inserida dentro do programa Mais Médicos, né? Que não é só trazer médico de Cuba, né? Não, não. É todo um processo de fortalecimento da saúde. E é um equívoco, não é a questão de trazer médico de Cuba. A questão mais clara é a seguinte, abriu-se agora novamente a inscrição para o programa Mais Médicos e a grande maioria das vagas foram preenchidas agora por médicos brasileiros. Nós temos uma carência de médicos, não dá para negar e tampar isso com a peneira. Esta carência ela só foi suprida no primeiro momento quando os médicos brasileiros que não quiseram participar do programa Mais Médicos, que abriram mão, porque foram os primeiros a ser chamados, deram oportunidade para que outros médicos fora do Brasil viessem. Então nós temos de Cuba, nós temos do Paraguai, nós temos da Argentina, nós temos de Portugal, ou seja, nós temos de outros países que vieram para o Brasil, países que têm uma facilidade de linguagem com o Brasil, ou cujo médico tem uma facilidade, uma familiaridade com a língua portuguesa, claro, até mesmo para poder estar atendendo melhor o paciente. Esta foi uma situação. A segunda situação, não adiantava nada o governo federal abrir a possibilidade de ter universidades ou faculdades de medicina nas diversas regiões, se também não tivesse o interesse político claro, da cidade. Esse interesse político, essa é a vontade de que Guarujá tivesse, foi uma coisa que a prefeita Antonieta cobrou desde o primeiro momento, tanto do secretário de Saúde quanto da secretária de Educação. Por quê? Porque era iniciativa do MEC, já que o MEC também tinha que dar o aval, bem como do Ministério da Saúde. Então, esta parceria entre as secretarias municipais, por solicitação, por determinação da prefeita Antonieta, é que acabaram culminando com o Guarujá sendo, junto com Cubatão, 2 cidades da nossa região que vão ter faculdade de medicina. 2 faculdades de medicina significa a possibilidade da gente ter um número maior de estudantes universitários se formando daqui a 5, 6, 7 anos em medicina. E uma das especialidades no Guarujá vai ser pediatria. Entendi. E que, portanto, acaba sendo uma necessidade que temos hoje, que dificilmente muitas crianças não vão poder ter a mesma facilidade que talvez daqui a 5, 6 anos venham a ter. Toda essa diferença entre o atendimento, as dificuldades das unidades de pronto atendimento,
que é na questão dos médicos socorristas, a carência de médicos dessa área, e as unidades de saúde da família só reforçam a necessidade que as pessoas têm, precisam começar a usar mais o serviço preventivo, evitando de ficar doente, né? Mas isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive ainda durante a época que eu estava vereador, Valdir, conversando com os secretários de saúde à época, quando eles colocavam essa questão. Nós, muitas vezes, se nós tivéssemos esse trabalho preventivo, talvez a gente não precisasse recorrer depois às unidades de pronto atendimento. Eu me recordo que uma vez, eu acho que num programa com você, já que você costuma falar muito da questão de educação, de ser diretor, eu fiz a seguinte analogia, a seguinte comparação. Se o meu aluno, durante o ano, estudasse, fizesse as atividades, no final do ano, ele estaria promovido, não ficaria de recuperação. Muitas vezes, o aluno que fica de recuperação no final do ano é aquele aluno que durante o ano relaxou. Exato. Então, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a pessoa que procura a unidade de pronto atendimento é porque, de uma certa maneira, ela relaxou. Exatamente. No seu controle de colesterol, no seu controle de diabetes. E, ao relaxar, ela tem aqueles picos que acabam levando ela a ser socorrida para uma unidade de pronto atendimento. Que seria uma coisa previsível. Ou seja, a prevenção, o cuidado que a gente pode ter ao longo de nossa vida pode, de uma certa maneira, minimizar os problemas que a gente poderia vir a ter no futuro. Tá certo. Bom, o programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo. Nós temos vários outros temas, até espinhosos, para conversar com o professor Cândido. Voltamos já depois do intervalo. É rapidinho, fique com a gente. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Cândido Garcia Alonso, ele que é o titular da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, um órgão público apropriado para, em alguns casos, fazer essa interatividade, aí, tanto com movimentos sociais, com a população, também com o Poder Legislativo. No primeiro bloco, o professor nós começamos a
mas abordar os temas que hoje são aí mais espinhosos na cidade, como algumas comissões de inquérito instaladas na Câmara e também comissões processantes. No primeiro bloco acabamos nos dedicando um pouco à questão da saúde. Cândido, antes de entrar nas outras comissões, você frequenta o Mário lá da Dracar, não? De vez em quando eu passo por lá, inclusive, para fazer algumas comprinhas para o Mário. Certo. O Mário da Dracar, que tem a moda dudalina e camisa. Você não precisa daquele número 40 e tanto lá, mas também sabe que lá tem sempre o teu modelo, né? Não, inclusive, toda vez que eu vou lá, encontro com o Mário, sou sempre bem atendido por ele, deixo um abraço para ele, dizendo, estou estreando aqui hoje o blazer que você me vendeu a última vez que eu fui aí. Obrigado, hein, Mário? Obrigado, Mário. Obrigado, Cândido, pelo esse apoio aí para valorizar os nossos patrocinadores. Cândido, agora, mudando de assunto, uma comissão processante de inquérito prevê apurar possíveis irregularidades e denúncias no serviço de merenda escolar. O senhor já ocupou vários anos o cargo de professor, também o cargo de diretor. A polêmica está na responsabilidade. O que o senhor pode dizer com relação a isso, tendo ocupado o cargo de diretor e hoje como secretário? A quem cabe esta responsabilidade? O que tem de verdade e o que tem de exagero nessa história toda? Bom, em primeiro lugar, foi boa essa pergunta, porque numa das últimas entrevistas que eu dei, eu dizia que existia uma normativa que dava a responsabilidade para os diretores no sentido de fiscalizar a merenda que chega na escola. Eu tenho aqui uma resolução do governo do Estado, resolução 53, e ela no artigo 4º, não sou eu que digo, é a resolução que determina, por ocasião do recebimento de gêneros alimentícios, o diretor ou vice-diretor da escola deverá verificar as condições de embalagem, conferir as quantidades entregues, comparando-as, assinar, datar, e ao mesmo tempo, se tiver alguma divergência, informar. Ou seja, quando eu coloco que os diretores, e aí, me permita, eu não estou me referindo aqui aos diretores da rede municipal, eu digo os diretores, a direção da rede estadual, porque eu sou diretor da rede estadual. Eu estou aí desde 1º de julho de 98, tá, como diretor efetivo na rede estadual, portanto, já temos aí quase que 17 anos ocupando este cargo. Eu sei que uma das minhas atribuições é estar tomando conta daquilo que chega à escola. E quando existe alguma irregularidade que eu consiga perceber, uma das minhas responsabilidades é estar oficializando, notificando ou não recebendo. Comparação que de vez em quando a gente tem. Às vezes eu me recordo, isso eu tenho colocado, certa feita a merendeira me chamou porque recebeu maçãs bonitas, caixas de maçãs, lindas por fora. Quando abria, estava amarelada por dentro, ou seja, ela já estava passada. Eu peguei as caixas, aí em cima daquilo que ela comentou, eu levei de volta para o setor de merenda, melhor, chamei o setor de merenda e comuniquei. Eles retiraram e cobraram do fornecedor que pudesse estar repondo aquele produto porque aquele estava irregular. Esta é uma responsabilidade de quem recebe o produto. Se existe muitas vezes alguma irregularidade, isso tem que ser feito quando? No ato da entrega. Você, enquanto... a prefeitura não paga, né? Veja bem, não paga. Se você, enquanto secretário, na posição desse secretário, você não pode estar passando em todas as unidades escolares para estar conferindo item por item se aquilo está correto ou não. Portanto, como a entrega, e é importante que a população saiba, por quê? Volto a frisar, teve uma pessoa que falou, eu fui num determinado local e comprei um produto a X. Tá? Ora, a pessoa que vai num determinado local e compra o produto a X, aquele produto que ela compra tem um preço. Agora, eu pergunto para essa pessoa que se ela tivesse um contrato comigo e neste contrato ela tivesse que entregar aquele produto em mais de 150 unidades, tá? Ponto a ponto, se o valor que ela pagou seria o mesmo. Digo, não seria, seria bem diferente. E mais ainda, se ela vai entregar ponto a ponto, é claro que a pessoa que recebe confere a questão da quantidade. Pode ser, e aí eu não tiro também o mérito, de muitas vezes a pessoa que recebe, alguma pessoa, não conseguir distinguir um produto, digamos, na qualidade dele, como falaram na questão da carne, tem pessoas que recebem lá o pacote. No pacote está escrito que aquilo, como você falou, é um patinho, tá? E na realidade não é patinho, é colchão duro.
Como é que ela consegue dizer que aquele produto não é patinho e é colchão duro? Só se ela tiver um pouco de experiência no ramo. Se não, pela embalagem e pelo que está ali na embalagem, ela está comprando patinho por colchão duro. Está comprando gato por lebre. Essa realidade, não posso dizer, portanto, que a culpa é de quem? É da prefeitura? Na realidade, seria o fornecedor que, de uma certa maneira, usou de má fé ou entregou um produto lacrado, fechado, embalado, identificado. E aí a gente tem que verificar como é que fica essa questão. Uma outra coisa que eu coloco também disso, e que é um questionamento, não desconsiderando o trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle, eu acho que é importante, porque nos ajuda. Quando você tem licitações, normalmente as licitações são pedidas por determinada secretaria e alguém naquela secretaria elabora os itens, ele elabora as especificações técnicas, Valdir. Não é a prefeita que elabora, não é muitas vezes o secretário que elabora, é alguém que o faz. Acontece que esse alguém que o faz, muitas vezes, entendendo que ele é o técnico, ele pode também estar errando. E quando você faz uma comissão e a comissão levanta a questão, levanta, no caso, a lebre, você começa a pensar realmente, por que isso e não aquilo? Por que este produto e não aquele? E aí faz as modificações. A fiscalização da Câmara ela é salutar nesse sentido, porque ela ajuda também a administração a se fiscalizar, a rever determinadas situações e a dar o melhor para a sociedade. Então, eu não questiono a fiscalização. O que eu estou questionando hoje na questão da comissão processante é que o presidente da comissão processante foi um vereador que fazia parte da comissão de fiscalização e controle, enquanto presidente daquela, que foi fazer uma diligência, que encontrou um produto que não correspondia com a especificação, que fez um boletim de ocorrência. Portanto, ele produziu provas contra, entre aspas, a administração. Se ele hoje está na comissão processante e ao encaminhar para a prefeita para que ela faça a defesa, ele depois vai ter que ter também a atribuição de estar julgando, analisando a defesa. E eu entendo que, nesse caso, ele já não estaria tão isento por ter participado em todo um processo inicial. É nesse sentido que eu entendo que este vereador, ele, por uma questão até ética, deveria se falar assim, eu não vou participar porque, de uma certa maneira, não estou tão isento assim para, neste momento, conduzir uma comissão da qual eu já fiz parte indiretamente, e comissão essa que acabou fazendo um relatório que sugeria a abertura de comissão processante. Então é essa a questão que eu coloco, Valdir. Certo. De qualquer maneira, o trabalho da comissão acaba, da mesma forma que a gente estava falando da questão da saúde pública, acaba também corroborando com a administração no sentido de corrigir eventuais erros e situações. Eu coloco o seguinte, quando eu não tenho ninguém me fiscalizando, ninguém olhando o que eu faço, eu acabo muitas vezes cometendo equívocos e erros. Quando eu tenho uma pessoa que pode, ao caminhar do meu lado, ao ver o que eu estou fazendo, me fazer as devidas correções, isso me vai fazer lá na frente não cometer os mesmos erros. Eu peço até, muitas vezes, para aqueles que me acompanham, hoje está aqui o Marcos França me acompanhando, mas se fosse você que estivesse me acompanhando, eu ia perguntar para você, e aí, Valdir, o que eu falei? O que eu errei? O que eu preciso melhorar? Claro. Porque a gente está sempre aprendendo. Sem dúvida. E isso também faz parte da administração. A administração pública, ela tem uma prefeita, tem seus secretários, tem seus servidores públicos. Ora, se fosse perfeito tudo, a prefeita não precisaria abrir processo sindicante contra seus funcionários, dos mais diversos setores. Então, se eu tenho funcionários no contingente de 6 mil, eu tenho alguns que muitas vezes deixam de zelar e de fazer com zelo o seu trabalho, eu sou, volto a frisar, sou diretor de escola, tenho orgulho da minha profissão, estou hoje afastado como secretário, sei dos trabalhos, sei dos problemas, sei das agruras que o professor ou que o diretor da rede pública sofre, da rede particular também, principalmente os professores, tá? E sei que nesse contingente a grande maioria é comprometida com a escola pública de qualidade, mas também no meio desses, hoje, que estão na rede pública, eu tenho alguns que não têm comprometimento, que não têm compromisso, não sou nem que preciso falar. Você que está me assistindo sabe muito bem quantas vezes na sua escola, tá, você não encontrou um ou outro professor
que não tinha essa vontade, esse comprometimento, que não participava, que não procurava te estimular a conhecer aquele conteúdo, que simplesmente jogava e quando se questionava, vai pesquisar. Isso é comprometimento de servidor público? Então, essa questão que eu encontro, muitas vezes, de alguns na escola, eu vou encontrar de alguns no serviço público, que quando não fazem com o carinho, com o amor e com a responsabilidade, com o comprometimento, o pessoal pode entender o quê? A culpa é de quem? Se o professor não faz direito à sua atividade, a culpa é do diretor? Muitos já vieram me cobrar isso. O diretor toma uma posição. Por quê? O professor está faltando. O que é que eu posso fazer se aquele professor que é concursado, ele falta? Ele tira sua falta abonada, sua falta médica, e eu não tenho ninguém para colocar no lugar. Eu posso ser responsabilizado? Claro que não. Os diretores da rede pública não podem ser responsabilizados por algumas situações que têm e que convivem na sua escola, pela falta de professores de algumas disciplinas. Eles não podem ser responsabilizados, por quê? Porque às vezes você não tem isso também. Certo. Bom, de qualquer maneira, a comissão processante tem 90 dias e me comprometo aqui a, eventualmente, a gente poder trocar sempre essa ideia, podendo oferecer para a população tanto um lado quanto o outro lado, o contraditório, para cada um em sua residência ou assistindo o programa, forme o seu juízo, que não é minha função, é função do telespectador. Há cerca de um mês atrás, a prefeita Maria Antonieta de Brito, sentada nessa cadeira que o senhor hoje ocupa, se mostrava preocupada com uma iminente decisão do Supremo Tribunal Federal acerca dos precatórios. Sei dos afazeres da prefeita, da agenda complicada, não dá para perguntar para ela, mas logicamente o senhor acompanha nesse tema, embora temos um tempo curto. Como ficou essa questão? Guarujá foi uma das cidades mais penalizadas aí com essa decisão do Supremo, que impõe um pagamento em 5 anos. Né? Com certeza, Valdir. Foi até interessante essa sua pergunta. A prefeita, enquanto vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, agora em Brasília, semana passada, junto com a presidenta, junto com o ministro das Finanças cobrou de uma maneira intransigente uma situação para ajudar os municípios. O Supremo definiu que em 5 anos tem que se pagar os precatórios. Só para fazer uma continha e para quem está nos assistindo entender, precatório é aquela dívida que foi gerada ao longo dos anos por falta de pagamento por parte do poder público, em favor de, fosse alimentícia, fosse por contratos, fosse por desapropriação. Hoje, Guarujá, em termos de precatório, tem mais ou menos 550 milhões. Vamos supor que o orçamento do Guarujá não fosse 1 bilhão e 200, fosse 1 bilhão, e não fosse 550, fosse só 500 milhões. Uma continha simples, 15% tem que ser aplicado na saúde, 25% tem que ser aplicado na educação. Já vai para 40%. Com o reajuste que está sendo dado atualmente para os servidores, nós vamos chegar a 45%, tá, em folha de pagamentos. 85%. 85% deste 1 bilhão, ou seja, 850 milhões, de uma certa maneira, comprometidos. Bom, se eu tiver que pagar em 5 anos os 500 milhões, eu vou ter que pagar uma faixa de 100 milhões por ano. O que significaria hoje uma faixa de 10%. Ou seja, desses 85 mais 10%, 95%. Sobraria 5% só do orçamento municipal para quê? Se eu for colocar para zeladoria, contrato de lixo. Se eu for colocar para assistência social, todos os programas sociais. Já não dá nem para o lixo, né? Não dá nem para o lixo o contrato. Mas eu tenho assistência social, eu tenho saúde, que tem algumas secretarias que concedem subvenção. Por exemplo, CRPI, que recebe subvenção da saúde, da assistência, da educação, que recebe quase que 1,5 milhão por ano, para manter as suas atividades. E como CRPI, outras entidades sérias. Se eu for as secretarias de turismo, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte e Lazer, que hoje tem mais de 200 atletas que recebem bolsa. Tudo isso, de uma certa maneira, ficaria prejudicado, porque eu não teria como 50 milhões reparti-los entre todas essas secretarias que atendem ao nosso munícipe. É por esse motivo que a prefeita vem pedindo, junto com os demais prefeitos, que o Congresso se sensibilize, que haja uma modulação para se pagar, mas se pagar de tal modo que não se quebre os municípios. Claro. Essa situação inviabiliza o município de Guarujá.
E eu tenho comentado com algumas pessoas, inclusive, que postulam ser prefeitos em nosso município, que eles trarão já em cima de si uma responsabilidade tão grande que o pessoal vai falar assim, ó, você não está podando árvore, você não está trocando iluminação, não está recolhendo lixo, não está fazendo tapa-buraco, você não está atendendo as entidades assistenciais, você não está concedendo bolsa. É melhor medir as palavras agora. Meu, vou fazer como tudo isso se eu não tenho recurso? É verdade. Ela começou a administração dela com 2,5, passou para 1,5, hoje está 4,6 por 10. mês e pode passar a 10. Se passar a 10, é o seguinte, ó, o último que sair apaga a luz porque a cidade vai ficar numa situação difícil. Mas mesmo assim, pensando nessa situação e com a responsabilidade que a prefeita Antonieta tem demonstrado ao longo desses últimos anos, ela já tem sentado com os secretários no sentido de tentar reduzir as despesas, de fazer as contingências necessárias, de pegar, cobrar dos seus servidores um maior zelo com os serviços, com as coisas públicas. Para quê? Para que a gente possa reduzir. É que nem a senhora, que nem o senhor que está nos assistindo, que por conta desta crise hídrica no estado de São Paulo, teve um aumento, aí tem que economizar água e tem que economizar luz, porque senão vai mudar de faixa e vai pagar mais. E aí o que é que está fazendo? Em vez de ficar com o ar-condicionado, está com ventilador, porque gasta menos. Em vez de ficar com 2, 3 lâmpadas, está desligando uma. É isso que está acontecendo. Tá certo. Bom, professor, como eu falei, dá uma disposição, o programa infelizmente não tem o tempo que a gente gostaria de ter, ficaríamos aqui horas aqui conversando sobre temas tão importantes aí para a civilidade e para a vida cívica de Guarujá. Queria lhe agradecer muitíssimo mais uma vez, mas antes deixo o espaço para uma última mensagem. Olha, Waldir, mais uma vez eu quero lhe agradecer, sempre dentro desse princípio de democracia que você sempre demonstrou, de estar procurando colher as informações, instigando de um lado, instigando do outro, mas para que no final, essa pessoa que está aí desse lado, que está te assistindo, que te admira, possa estar vendo a realidade como ela realmente é e fazendo um juízo de valor, não se deixando levar por oba-oba, não se deixando levar por uma linguagem de quem simplesmente quer fazer oposição por oposição, ou por quem está querendo apenas antecipar um processo eleitoral, que é em 2016, mas por aqueles que gostam da cidade, querem o bem da cidade, querem que essa cidade seja uma cidade para todos e não para alguns. Agradeço mais uma vez o convite e sempre que você me convidar para vir no programa, eu estarei à disposição. E se me convidar também para algum churrasquinho, eu também estou à disposição, meu amigo. Tá certo. Se sobrar dinheiro para carne, pode ter certeza que eu lhe convidarei. Tá certo, professor. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. E obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.